Eu não fui para a China buscar respostas, mas elas me encontraram numa xícara de chá. Essa é a verdade mais simples e, ao mesmo tempo, mais complexa que eu trouxe na bagagem de volta. Não uma verdade gravada em pedra, mas uma daquelas que se dissolvem na corrente sanguínea e mudam a sua química para sempre. Tudo começou com um cansaço, uma fadiga não do corpo, mas da alma. Eu estava há meses no Sudeste Asiático, pulando de hostel em hostel, seguindo o rastro de festas na praia e templos fotogênicos que todos os outros mochileiros seguiam. Era o roteiro clássico, o Gringo Trail, e de repente ele se tornou insuportavelmente previsível. As conversas eram as mesmas, as histórias de autodescoberta pareciam ensaiadas, e a magia, para mim, havia se esvaído, deixando apenas um eco de algo que já não estava mais lá. Eu precisava de um choque, de um desvio, de um lugar onde o mapa terminasse e a jornada realmente começasse. Foi um bar abafado em Chiang Mai, na Tailândia, que ouvi pela primeira vez o nome Yunnan sussurrado como um segredo. Um viajante mais velho, um alemão com olhos que pareciam carregar a poeira de 1000 estradas, me falou sobre uma província na China que era diferente do resto. Não é Pequim, não é Xangai, ele disse, a voz rouca por cima da música eletrônica barata. É outra China, uma China de montanhas que tocam o céu, de minorias étnicas com tradições intocadas e de um chá que, bem, que fala com você. Aquela última frase ficou gravada em mim. Um chá que fala. Naquele momento decidi. Vendi minha passagem de volta, comprei um visto chinês online e peguei um ônibus que me levaria para a fronteira, rumo ao desconhecido. A transição foi brutal e exatamente o que eu precisava. Kunming, a capital de Yunnan, me recebeu com uma bofetada de realidade. O ar era mais frio, a escala das coisas era monumental e o idioma uma muralha impenetrável. Os caracteres indecifráveis, os sons guturais, a lógica social completamente alienígena. Eu estava, pela primeira vez em muito tempo, verdadeiramente sozinho e perdido. E foi libertador. Passei alguns dias me aclimatando àquela nova gravidade, comendo macarrão em tigelas fumegantes por menos de $1, apontando para pratos em cardápios que eu não conseguia ler e me comunicando através de sorrisos e gestos universais. A solidão era uma lixa, removendo as camadas de complacência que eu havia acumulado. De Kunming, meu plano era simples, ir para o noroeste, para as áreas que faziam fronteira com o Tibete, onde as montanhas eram mais altas e a influência Han menor. O caminho me levou a Dali, uma cidade antiga cercada por uma muralha de pedra e abraçada pelo vasto lago Erhai. Era bonita, turística, mas ainda assim guardava bolsões de autenticidade. Foi lá que o sussurro sobre o chá voltou, mais forte. O dono do meu pequeno albergue, um homem chamado Jin, percebeu meu interesse pelas casas de chá locais. Eu passava horas observando os velhos jogando mahjong, bebendo infusões de corâmbar em xícaras minúsculas. Você gosta de chá, ele afirmou, mais do que perguntou, numa noite enquanto eu tentava decifrar um mapa na recepção. Seu inglês era hesitante, mas funcional. Gosto do ritual, respondi. Parece importante. Ele sorriu, um sorriso genuíno que enrugou os cantos de seus olhos. Chá é importante, é equilíbrio, é saúde. Para alguns, ele se inclinou um pouco, baixando a voz, é um caminho, um Dao. Dao, o caminho. A palavra vibrou em mim. Perguntei a ele sobre o chá que falava. A expressão de Jin mudou. Ele me olhou com atenção, como se estivesse medindo meu caráter, minha intenção. Isso não é para turistas, ele disse sério. Isso é para quem busca. O que você busca? A pergunta me pegou de surpresa. Eu não tinha uma resposta pronta. Paz, eu acho. Clareza. Ele pareceu satisfeito com a resposta. Contou-me sobre as montanhas que se erguem para além de Lijiang, para além do famoso desfiladeiro do Salto do Tigre. Falou de vilarejos escondidos nas brumas, onde se cultiva um tipo de puer, um chá antigo, de árvores selvagens com centenas de anos. Nesses lugares, segundo ele, ainda existiam mestres que praticavam o Gong Fu Cha, a arte do chá, não como um serviço, mas como uma forma de meditação, uma ferramenta para acessar estados mais profundos de consciência. Ele não usou a palavra visionário, mas a implicação estava lá.
Ele me deu um nome, Mestre Wei, e o nome de um vilarejo que não estava em nenhum mapa que eu possuía, Anjin-U, que se traduzia aproximadamente como Névoa Silenciosa. Para chegar lá, eu teria que pegar um ônibus até uma cidade chamada Shaxi, um antigo posto comercial na rota do chá e dos cavalos. De Shaxi, eu estaria por conta própria. Jin pegou um pedaço de papel e desenhou um mapa rudimentar, uma trilha que subia a montanha a partir de um riacho específico, marcada por uma série de pedras empilhadas. Se você estiver destinado a encontrá-lo, você o encontrará, ele disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. A viagem para Shaxi foi uma jornada dentro da jornada. O ônibus serpenteava por estradas que desafiavam a engenharia e a gravidade. A cada curva, o mundo ficava mais verde, mais vertical. O ar ficava mais fino, mais puro. Saí do asfalto para a poeira. Shaxi era um portal para outro tempo. Suas ruas de paralelepípedos foram polidas pelos cascos de cavalos e mulas por mais de 1000 anos. A praça central, com seu palco de ópera de madeira e templos antigos, parecia um cenário de filme. Não havia carros no centro histórico, apenas o som de passos, de conversas em dialetos que eu nunca tinha ouvido e o sino ocasional de uma bicicleta. Passei 2 dias em Shaxi, sentindo o pulso do lugar. Eu era o único ocidental ali, o que me forçava a abandonar qualquer zona de conforto. Eu acordava com o canto dos galos, caminhava pelas plantações de arroz nos arredores da cidade e observava a vida se desenrolar em um ritmo lento e deliberado. A espera não era ansiosa, mas necessária. Eu precisava me esvaziar da pressa do meu mundo para poder entrar no mundo de Mestre Wei. Foi durante uma dessas caminhadas que encontrei o riacho do mapa de Jin. O coração bateu mais forte, era real. No terceiro dia, preparei minha mochila com o essencial: água, algumas frutas secas, uma jaqueta para o frio da altitude e o mapa amassado de Jin. A trilha começava exatamente como ele havia descrito, uma subida íngreme ao lado do riacho murmurante. Os primeiros quilômetros foram um teste físico. A altitude tornava cada respiração um esforço consciente. A umidade da floresta se agarrava à minha pele. A trilha era estreita, por vezes desaparecendo sob a vegetação densa, e as pedras empilhadas eram minhas únicas guias, pequenos altares de esperança no meio do verde infinito. Conforme eu subia, o mundo dos homens se dissolvia abaixo de mim. O som do trânsito distante, as vozes, tudo foi engolido pelo som da natureza. O zumbido dos insetos, o chamado de pássaros desconhecidos, o farfalhar de algo invisível no mato. E, acima de tudo, o silêncio. Um silêncio profundo, pesado, que não era a ausência de som, mas a presença de algo muito maior. Minha mente, geralmente um turbilhão de pensamentos, começou a se acalmar, forçada a se concentrar no aqui e agora, o próximo passo, a próxima pedra, a próxima respiração. A caminhada se tornou uma meditação em movimento. Eu não estava mais pensando em encontrar a paz. Eu estava simplesmente colocando um pé na frente do outro, sentindo o suor escorrer pela minha testa e a dor nos meus músculos. Havia uma honestidade brutal naquela luta. O cansaço limpava a mente de pretensões. Eu não era um buscador espiritual em uma jornada nobre. Era apenas um homem suado e ofegante subindo uma montanha. E isso era o suficiente. Após o que pareceram horas, a floresta começou a se abrir. A névoa, que antes era uma camada fina no vale, agora me envolvia, espessa e leitosa. O ar ficou frio e úmido. Eu podia ver apenas alguns metros à minha frente. O mundo se reduziu a um pequeno círculo de existência. O medo de estar perdido começou a surgir, uma pontada fria no estômago. Mas o mapa de Jin e a visão das pedras empilhadas, aparecendo como fantasmas na névoa, me mantinham em movimento. O nome do vilarejo, Névoa Silenciosa, nunca pareceu tão apropriado. E então eu vi. Através de uma fresta na névoa, uma silhueta escura. Um telhado curvo, típico da arquitetura chinesa. Não era um vilarejo como eu imaginava, mas uma única casa, ou talvez um pequeno complexo de construções, aninhado em um platô na montanha. Parecia crescer da própria terra, feito de madeira escura e pedra. Uma fina coluna de fumaça subia de uma chaminé, misturando-se com a névoa. Não havia cercas nem portões, apenas um caminho de pedras planas que levava à porta. Meu coração martelava no peito, uma mistura de exaustão, alívio e uma profunda apreensão.
Eu estava ali, tinha chegado. Respirei fundo, sentindo o cheiro de terra molhada e madeira queimada, e caminhei pelo caminho de pedras. A porta estava entreaberta. Hesitei por um momento, depois bati levemente na madeira maciça. Esperei. O único som era o da minha própria respiração. Bati de novo, um pouco mais forte. A porta se abriu lentamente, rangendo. Um homem apareceu na soleira. Ele era velho, mas sua idade era impossível de adivinhar. Poderia ter 70 ou 100 anos. Era magro, com um rosto sulcado por milhares de rugas finas, como um mapa de uma vida longa. Seus cabelos eram brancos e finos, presos em um coque simples. Mas seus olhos eram incrivelmente vivos, escuros, penetrantes e, acima de tudo, calmos. Eles me viram, não apenas olharam para mim, mas me viram de uma forma que me fez completamente transparente. Ele usava roupas simples de algodão azul escuro. Era Mestre Wei. Eu sabia, sem precisar perguntar. Eu gaguejei um "Ni hao", olá, a única palavra que me veio à mente. Curvei minha cabeça em um gesto de respeito. Ele não disse nada, apenas me observou por um longo momento. Seu olhar não era de julgamento, mas de curiosidade, como um jardineiro examinando uma planta desconhecida. Então, ele deu um leve aceno de cabeça e se afastou da porta, um convite silencioso para que eu entrasse. O interior da casa era ainda mais simples que o exterior. O ar era impregnado com o cheiro de chá, incenso e madeira antiga. Havia poucos móveis, uma mesa baixa no centro da sala principal, algumas almofadas no chão, prateleiras cheias de potes de cerâmica de diferentes formas e tamanhos e rolos de caligrafia pendurados nas paredes. A luz entrava suavemente por janelas de papel de arroz, criando uma atmosfera atemporal. Tudo ali parecia ter um propósito, um lugar. Não havia nada supérfluo. Mestre Wei apontou para uma das almofadas no chão, em frente à mesa baixa. Sentei-me, desajeitadamente, tentando dobrar minhas pernas compridas de ocidental. Ele se sentou do outro lado, movendo-se com uma fluidez e uma graça que desmentiam sua idade. Em cima da mesa havia um conjunto de chá requintado, uma pequena chaleira de barro, um gaiwan, uma tigela com tampa, um jarro de vidro e xícaras minúsculas do tamanho de um dedal. O silêncio persistia. Eu me sentia obrigado a preenchê-lo, a explicar por que estava ali, a falar sobre Jin, sobre minha busca. Mas a calma do mestre era contagiante. Era um silêncio que não era vazio, mas cheio de significado. Percebi que falar seria uma profanação. Então eu apenas esperei e observei. Ele começou o ritual. Cada movimento era uma coreografia de precisão e intenção. Ele acendeu um pequeno fogareiro a carvão ao lado da mesa. A água começou a esquentar em uma chaleira de ferro fundido. Enquanto esperava, ele pegou um dos potes de cerâmica das prateleiras e, com uma colher de bambu, retirou algumas folhas de chá escuras e compactadas. Eram feias, quase primitivas. Ele as colocou no gaiwan aquecido e me convidou a cheirar. Inclinei-me e o aroma me atingiu. Não era floral nem adocicado, era o cheiro da própria terra. Um cheiro de floresta depois da chuva, de folhas em decomposição, de cogumelos selvagens, de tempo. Um cheiro antigo e profundo. Quando a água atingiu a temperatura certa, ele sabia disso não por um termômetro, mas por ouvir o som das bolhas na chaleira, ele a derramou sobre as folhas no gaiwan. Ele imediatamente descartou essa primeira infusão, um ato que ele fez com reverência, como se estivesse acordando e limpando o espírito do chá. Então, ele derramou a água novamente. O vapor subiu, carregando aquele aroma terroso por toda a sala. Ele deixou em infusão por apenas alguns segundos, seus olhos fechados, como se estivesse ouvindo algo que eu não podia ouvir. Com um movimento rápido e preciso, ele verteu o líquido de cor conhaque escuro no jarro de vidro, o chamado jarro da justiça, para garantir que cada xícara recebesse um chá de força igual. De lá, ele encheu as 2 minúsculas xícaras. Ele empurrou uma em minha direção. A xícara tremia levemente em minha mão, não de nervosismo, mas de uma antecipação quase elétrica. Ele ergueu sua própria xícara, olhou para mim e deu um leve aceno, o sinal para beber. Levei a xícara aos lábios. O líquido estava quente, mas não queimava. O primeiro gole foi um choque. O sabor era complexo, desafiador.
Tinha o amargor inicial da casca de árvore, seguido por uma doçura sutil, quase mineral, que permanecia na parte de trás da garganta. Mas o mais impressionante era a sensação. Senti o calor se espalhar do meu estômago para todo o meu corpo, uma onda de energia calma que parecia afrouxar cada músculo tenso. Bebemos em silêncio. Ele esvaziou minha xícara e a encheu novamente. E de novo. A cada infusão, o sabor do chá mudava, evoluía. Camadas de complexidade se revelavam, notas de cânfora, de ameixa seca, de mel escuro. Era como se o chá estivesse contando a história da montanha em que cresceu, a história das estações que viveu. E então, algo começou a mudar. Não no mundo exterior, mas no interior. Com a terceira ou quarta xícara, a névoa do lado de fora da janela parecia ter entrado na minha cabeça. Mas não era uma névoa de confusão, era uma névoa de quietude. Os pensamentos que normalmente corriam em minha mente como um tráfego incessante começaram a desacelerar. O ruído interno diminuiu até se tornar um sussurro distante. Eu comecei a notar coisas que antes eram invisíveis. O padrão da grã da madeira na mesa, a forma como a luz se filtrava pelo papel de arroz, o som da respiração calma e ritmada do Mestre Wei do outro lado da mesa. Meu foco se tornou incrivelmente nítido. Eu não estava mais pensando, eu estava apenas percebendo. O tempo começou a se distorcer. Os minutos se esticaram em eternidades calmas. Eu não sabia se estávamos ali há 20 minutos ou 2 horas, e não importava. Mestre Wei continuou a servir o chá. Com cada nova xícara, eu sentia como se estivesse mergulhando mais fundo em um oceano de tranquilidade. E foi nesse oceano que as visões começaram. Não eram alucinações, eu não vi dragões ou padrões psicodélicos. Era algo muito mais sutil e profundo. Eram fragmentos da minha própria vida, surgindo na superfície da minha consciência com uma clareza avassaladora. Vi a mim mesmo como uma criança, correndo em um campo atrás da casa dos meus avós, sentindo a grama alta roçando em minhas pernas. Eu não apenas lembrei disso, eu senti. Senti a alegria pura e descomplicada daquele momento. Vi uma briga que tive com meu pai anos atrás, as palavras duras que dissemos um ao outro. Mas desta vez eu não senti a raiva ou o ressentimento. Eu vi a dor e o medo nos olhos dele, e a minha própria dor e medo. Senti uma onda de compaixão por nós dois, uma compreensão que me havia escapado por uma década. Memórias e sentimentos vinham e iam como nuvens passando no céu da minha mente. Rostos de velhos amigos, o toque de um antigo amor, momentos de fracasso que eu havia enterrado sob camadas de orgulho, momentos de beleza que eu não havia apreciado plenamente na época. Não era uma linha do tempo cronológica, mas um mosaico emocional da minha existência. O chá não estava me mostrando nada novo, estava apenas me permitindo ver o que já estava lá, sem os filtros do ego, do julgamento e da defesa. Em um ponto, as imagens se tornaram mais abstratas. Eu não via mais cenas, mas sentia conexões. Sentia a conexão entre a chuva que caía na montanha, a água que era absorvida pelas raízes da árvore de chã antiga, as folhas que cresciam, o mestre que as colhia e preparava e o líquido quente que agora estava dentro de mim. Senti, de uma forma visceral e inegável, que eu não era separada daquela montanha, daquele chá, daquele homem. As fronteiras do meu eu começaram a se dissolver. A ansiedade que eu carregava, a sensação de ser uma entidade separada lutando contra o mundo, simplesmente evaporou. Porque não havia nada para lutar. Eu olhei para Mestre Wei. Seus olhos estavam fechados, uma expressão de serenidade absoluta em seu rosto. Ele não estava me guiando, ele estava simplesmente segurando o espaço para que eu fizesse minha própria jornada. Ele era a âncora, a presença silenciosa que me permitia mergulhar com segurança nas profundezas de mim mesmo. A visão mais poderosa veio por último. Não foi uma imagem, mas uma ausência. Por um momento que pareceu uma eternidade, não havia pensamentos, não havia memórias, não havia eu. Havia apenas a consciência pura. O som da água fervendo suavemente, a sensação da xícara quente em minhas mãos, o cheiro de terra molhada e paz. Uma paz tão profunda, tão absoluta, que era como voltar para casa depois de uma vida inteira de exílio. Era o silêncio no centro do universo. O ponto zero.
E naquele silêncio, eu entendi. Entendi que tudo o que eu buscava, paz, clareza, felicidade, não estava em um lugar, em uma pessoa ou em uma experiência. Já estava dentro de mim. Sempre esteve. O problema não era a ausência, mas o ruído. O barulho da mente, das expectativas, dos medos, das ambições. A vida inteira eu estava tentando adicionar coisas para me sentir completo, quando o segredo era subtrair, remover o que não era essencial. Lentamente, muito lentamente, a intensidade da experiência começou a diminuir. A consciência do meu corpo voltou. Senti a rigidez nas minhas costas por ficar sentado por tanto tempo. A mente começou a sussurrar novamente, mas agora sua voz era diferente, mais suave, menos exigente. Mestre Wei abriu os olhos. Ele me olhou e desta vez havia um leve sorriso em seus lábios. Ele esvaziou as folhas de chá do Gaiwan, sinalizando que a cerimônia havia terminado. Ele se levantou e foi até um canto da sala, voltando com 2 tigelas de arroz e alguns vegetais cozidos no vapor. Ele colocou uma na minha frente. Comemos em silêncio, e foi a refeição mais saborosa que eu já tive na vida. Cada grão de arroz parecia explodir com sabor. Depois de comermos, a névoa lá fora havia começado a se dissipar, revelando picos de montanhas distantes contra um céu azul profundo. O mundo parecia novo, recém-lavado. Eu sabia que era hora de ir. Levantei-me e curvei-me profundamente diante dele, colocando minhas mãos em um gesto de oração. As palavras pareciam inadequadas, então eu apenas disse, do fundo do meu coração, Xie. Ele me acompanhou até a porta. Pela primeira e única vez, ele falou comigo. Em um chinês lento e claro, como se soubesse que, de alguma forma, eu entenderia o significado, se não as palavras. Ele disse algo que soou como: o chá não lhe deu nada, ele apenas tirou o que estava no caminho. Ele apontou para a trilha de descida. O caminho estava claro agora. Curvei-me mais uma vez e comecei a descer a montanha. A caminhada de volta foi o oposto da subida. Eu não sentia cansaço, meus pés pareciam leves, meus passos sem esforço. O mundo ao meu redor estava vibrando com vida. Eu via as cores com mais intensidade, ouvia os sons com mais clareza. Não era mais uma luta contra a montanha, era uma dança com ela. Eu parei várias vezes, não para descansar, mas apenas para absorver a beleza avassaladora de tudo aquilo. A sensação de paz não desapareceu. Eu a carregava dentro de mim, um braseiro quente no meu peito. Cheguei em Shaxi ao entardecer. As luzes das lanternas de papel começavam a brilhar nas ruas de pedra, o mundo dos homens. Mas ele não parecia mais caótico ou alienígena, parecia bonito, parte da mesma tapeçaria. Naquela noite eu não dormi. Fiquei sentado perto da janela do meu quarto, olhando para as estrelas que brilhavam com uma intensidade que eu nunca tinha notado antes. Eu não estava pensando sobre o futuro, sobre o que faria a seguir. Eu estava simplesmente existindo, sentindo a brisa fresca da noite no meu rosto. A busca havia terminado. Não porque eu encontrei todas as respostas, mas porque as perguntas haviam perdido a sua urgência. A necessidade de saber, de definir, de controlar, havia sido substituída por uma aceitação silenciosa do mistério. Eu deixei Yunnan alguns dias depois, mas uma parte de mim nunca saiu daquela montanha. A experiência com Mestre Wei e seu chá não foi um evento isolado, foi uma semente de silêncio e consciência que foi plantada em mim. Nos anos que se seguiram, em meio ao caos inevitável da vida, em momentos de estresse, de dor ou de confusão, eu aprendi a voltar para aquele lugar, a fechar os olhos, a focar na minha respiração e a encontrar aquele ponto de quietude no meu centro. Eu não preciso mais subir uma montanha na China para encontrar a paz. A montanha agora está dentro de mim. O chá me ensinou que a jornada mais importante não é aquela que cruza oceanos e continentes, mas aquela que viaja aos poucos centímetros do nosso cérebro para o nosso coração. Eu não encontrei as respostas que procurava nas montanhas de Yunnan. Encontrei algo muito melhor, o silêncio onde as perguntas perdem a força. E nesse silêncio, pela primeira vez, eu me senti verdadeiramente em casa.